Olá, amigo assinante do Canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Estamos hoje no Itamaraty Hotel, aqui na rua Manuel da Badia, e antecipadamente a gente já agradece a participação da direção do hotel, que possibilitou, foi um dos possibilitadores da vinda do técnico René Simões na cidade de Anápolis. Em 99% dos programas a gente traz imigrantes, descendentes, e outros a gente traz o quê? Convidados que já tiveram essa vivência também com o mundo árabe. E um convidado especial hoje, e primeiro a gente dá as boas-vindas ao técnico, posso chamar técnico ainda, René Simões? Ainda técnico, René? Isso não vai deixar de acontecer, né? E acima de tudo, eu sempre me orgulhei muito de não ser somente um técnico de futebol, ser mais do que isso, né? Ser um técnico de pessoas, né? Um jogador de futebol, a carreira dele dura de 15, talvez 20 anos, se isso acontecer. Mas o ser humano, a nossa média já está passando de 75 anos, né? Ainda bem. Então, ele leva muito mais tempo sendo um cidadão, sendo um pai, um marido, ou uma esposa, que eu trabalhei com as mulheres também, uma mãe, leva muito mais tempo tendo essas funções do que sendo um jogador, uma jogadora. Então eu sempre me preocupei com isso e não quero perder esse rótulo não de técnico. Dentro do contexto do programa, a gente trata o quê? Da imigração árabe, né? Da vivência desse pessoal que veio de fora, foi uma vida difícil. Eu procuro até fazer uma analogia aqui em relação ao cargo de treinador. O treinador seria também exemplo dos imigrantes, não só os árabes, todos que vêm, um andarilho do futebol também, que procura sempre melhores perspectivas. Um cigano, né? Cigano. Acima de tudo, porque nós trabalhamos com o futebol que é 5 vezes campeão do mundo, né? A qualidade pesa muito, né? Pesa muito. Um futebol que teve jogadores magníficos, né? Leônidas da Silva, tivemos Zizinho, Pelé, Didi, Garrincha, Zico, Rivelino. Então, jogadores que encantaram o mundo, né? Então, o mundo, o que ele quer? Ele quer o melhor. De repente já tem até aquele rótulo às avessas, já é carimbado como bom. Você tem que ter bons resultados porque é brasileiro. Exatamente, é verdade, é isso mesmo. Quando eles pensam em basquetebol, eles vão pensar em quê? Num técnico americano, né? E isso fez com que os convites, principalmente do mundo árabe, né, eles viessem muito cedo. Nós tivemos outros treinadores trabalhando em outros lugares, partes diferentes do mundo, mas o mundo árabe, quando deu o boom do petróleo, né, começaram a ter muito dinheiro e aí era fascinante os convites que eles faziam, né? Então é fascinante ver a transformação que eles fizeram também no mundo todo lá, nos países, principalmente do Golfo ali, né? Quando a gente fala no Golfo, a gente está falando em Catar, Emirados Árabes, Omã, o Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita. Esses são os países que compõem ali o Golfo Pérsico. E o Brasil ganhando os títulos como estava ganhando, é óbvio que eles vieram atrás dos treinadores e grandes treinadores fizeram excelentes trabalhos lá. E foi uma experiência fantástica, né? Vamos historiar isso um pouquinho então, datando. Quando veio o primeiro convite, de que forma ele te seduziu? O meu foi em 1982 e a gente tem que ser absolutamente honesto. O que seduziu foi a quantidade de dinheiro, pô. Era isso que eu queria puxar. Não, isso tem que... eu fui porque eu tinha uma perspectiva, nada. Eu fui para lá porque na época eu tinha 29 anos, já estava como treinador de equipes profissionais. E a oferta que me faziam de lá não era para pensar 2 vezes, era para ir embora. Peguei minhas 2 filhas, hoje são 3, mas na época eram 2. Renata com 4 anos, Letícia com 2 anos, minha esposa, e fui para os Emirados Árabes. Mas problema familiar, restrição não teve nenhuma não, em virtude da boa oferta? Ou teve, de repente, mudar para uma cultura totalmente diferente? Não, naquele momento não. Com 29 anos não tinha como pensar, não. Era sair correndo, até porque eu fui para os Emirados Árabes, que na época era o país mais aberto do Golfo, né?
Arábia Saudita fechadíssima demais, o Kuwait bem fechado, o Catar mais ou menos, mas os Emirados sempre foi um país mais aberto. E com outros brasileiros também na época? Bastantes brasileiros. Nós vamos depois caminhando e nós vamos chegar a uma época que eu fui para o Catar e nós tínhamos, nas eleições de 89, cadastramos todos, nós éramos quase 100 brasileiros trabalhando lá, era muita gente. Nos Emirados, nessa época, nós tínhamos o Danilo, nós tínhamos o Lapola, o José Roberto Dávila, eu, talvez uns 5 ou 6 treinadores naquela época, mas com as suas comissões técnicas, levando o preparador físico, o treinador de goleiros, o massagista e as famílias também. No seu caso, você levou também ou não? Levei o massagista, treinador de goleiros e fui foram com as famílias também. Então, era um susto, sim, você tem, por mais aberto que fosse, você tinha Tem um choque cultural, não tenha dúvida, porque embora você não precisasse andar de véu, você não precisasse andar de burca, você tinha aqueles cuidados todos, naquela época era manga comprida, saia comprida ou calça comprida, você não podia expor muito. Nós íamos à praia, mas sabíamos o risco que corríamos na época. Quando chegava algum carro dos árabes, todos nós entrávamos dentro da água e ficávamos com água até o pescoço, a família toda, porque se acontecesse alguma coisa, você era o errado, porque você estava com a sua família exposta numa praia, mesmo estando de maiô, não de biquíni, de maiô. Então isso, você era contratado pelo clube. E já ciente disso aí também. Mas quando você assinava os documentos para a sua família entrar, você assinava sabedor e dando ciente de que concordava com todas as regras, e que não tem que ser diferente. Você está num outro país, você tem que concordar com as regras do país. Mas era um lugar muito bonito, e a minha família, nós estabelecemos, e depois nós vamos caminhar mais, você vai ver que foram 22 anos vivendo fora do Brasil, entre idas e vindas. Eu sempre estabeleci com minha família o seguinte: onde nós estivermos, nós vamos viver aquele país, vamos montar a nossa casa, ali vai ser o nosso lugar. Nós não vamos esperar para ficar 10 meses, que a gente ficava 10 meses no mundo árabe e voltava para ter 2 meses de férias. Nós vamos esperar 2 meses para viver. Então, eu entrava dentro da cultura do país junto com minha família. Minhas filhas foram para a escola, foram estudar. Foram escolas internacionais, mas convivendo com árabes que estudavam nas escolas também, trocando essa experiência, foi muito enriquecedora para elas, para mim também. Tem muitas lendas e todo mundo é muito curioso a respeito de premiações, de presente, de ouro, aquela coisa toda. De fato, eles são generosos? Eles são generosos quando estão ganhando, né? Então no mundo em relação aqui. Não, é absolutamente. Futebol é muito igual. E eu me lembro do primeiro ano que eu cheguei lá, eu disputei a Copa Jassen, Sheikh Jassen. E eu estava com 8 jogadores na seleção do país. E a Jassen foi no Catar, para a Copa Emirates. E se nós tivéssemos ganho, o Sheik disse para mim: eu vou te levar para uma agência de automóvel, você escolhe o carro que você quiser. E nós chegamos favoritos e acabamos perdendo o jogo. Eu fiquei louco, eu perdi o carro. Mas você ganha sempre relógio, você ganha bons prêmios. Eles, quando ganham, eles realmente são generosos. Em relação à alimentação, a esposa foi junto. Tinha uma comida brasileira lá ou não? Ou procuraram se adaptar também à comida árabe, que afinal de contas o brasileiro também gosta e muito. Tinha os supermercados internacionais e tudo modelo Estados Unidos, né? Mesmo 30 anos atrás? 30 anos atrás. Você tinha supermercados lá com mais opções do que você tinha no Brasil. Hoje em dia não. Os supermercados brasileiros são absolutamente com a variedade que você encontra nos Estados Unidos. Naquela época não. Naquela época você tinha supermercados, e isso nos Emirados Árabes, que era muito adiantado. Então você tinha coisas lá fantásticas, então você podia fazer a sua alimentação da forma como você quisesse, você comprava tudo. Agora, a alimentação deles bem diferente, né? Muito carneiro, muito harufa, muito peixe, muita salada. E interessante que eles gostavam de ficar nas dunas, né? E das dunas eles, com carros descendo das dunas, chegavam perto do Golfo,
e mergulhavam para pegar o peixe e depois faziam fogueiras assim, ali mesmo faziam fogueiras no chão, tinha uma grelha que espremia o peixe e você comia o peixe tirado do mar naquele momento, era alguma coisa, e você passar a noite ali vendo a lua descer, só os homens, vendo a lua descer, a impressão é que você está bem mais perto do sol e da lua, né? Pelo tamanho que você os vê lá, é alguma coisa assim fascinante. Os aspectos culturais, né, esse choque de repente, são coisas que agregam também valores para a gente, né? E principalmente a coisa que você falou, procurar viver o país. Você tentar entrar em choque é muito mais complicado. Eu fui uma vez convidado por um casal iraquiano, ele era técnico de atletismo do clube e nos convidou. E fomos lá. Minha esposa ainda faz até esse arroz. É como se fosse uma empada e o arroz está ali dentro. E na hora ele parte assim, aí quebra aquilo e você pega o arroz ali. Mas o mais interessante de tudo é que nós não comemos no chão, nós comemos na mesa. Mas a mesa forrada com jornais. Tinha toalha e jornais. E eu disse, nossa, jornais em cima da mesa. Puseram a comida, comemos ali, quando acabou, porque eles comem com a mão e nos deram o garfo, faca, mas como eu te disse, a gente sempre tenta entrar dentro da cultura. E eu ia lá com a mão comer também. E o jornal estava ali, limpeza mesmo. Ali cai muita coisa em cima da mesa. E quando você acabou, juntou os jornais, jogou tudo fora e acabou. Isso às vezes eles fazem no chão várias vezes. Eu vi eles fazendo, mas em cima da mesa foi a primeira vez com essa do Hadi. O nome dele era Hadi. Eu não me lembro o nome da esposa, que ficou muito amiga da minha esposa. Vivíamos um na casa do outro. E era muito interessante ver a forma como eles veem o mundo, como eles veem a família, como ele vê os relacionamentos com os outros, como eles veem os outros países. Era absolutamente gratificante você entender, saber que o ser humano, apesar de ser movido a alegria, tristeza, a medo, ele consegue ver coisas diferentes pela cultura dele, né? Ele é o mesmo ser humano, igualzinho a mim, sem nenhuma diferença, mas a cultura faz com que ele veja coisas diferentes. E aí não nos cabe classificar se são corretas ou erradas. Eu só classificava como diferentes. O ser humano mais faz é isso, né? Rotular. Quem está certo? São eles ou sou eu? Então não dava para você. Nesse aspecto, tive até um problema um dia. Fui no nosso general manager, ele era o diretor da Águas e Esgotos, podemos chamar Water Department, aqui a gente chamaria de Águas e Esgotos, né? E eu estou sentado na sala e eu tinha um crucifixo. E eu sempre tive cuidado de deixar o meu crucifixo dentro nunca mostrando. Mas por um descuido, alguma coisa aconteceu e o crucifixo estava do lado de fora. E sentou um senhor muito idoso, né? Saia curta, né? A roupa que ele usava curta, isso já demonstrava que era alguém muito ligado com a religião, com uma varinha, são os mutawas, né, que eles chamam. E aí de repente ele me pergunta: o que é isso aí no seu pescoço? Aí eu disse para ele que era um crucifixo. Ele: mas o que isso representa? Eu disse: representa Jesus Cristo. E ele: o que é Jesus Cristo? Eu disse: é meu Salvador. Nossa, o homem levantou muito aborrecido, absolutamente aborrecido. E ainda bem que o general manager do meu clube chegou rapidamente e aí acalmou e me tirou dali também. Isso foi fascinante, porque a gente vê como as pessoas pensam, porque Jesus Cristo é um profeta para eles, nada mais, é um discípulo, aliás, não um profeta. O profeta é Muhammad, Maomé. E aí ele não entendia o que eu disse, né? E se aborreceu muito, mas eu levei com tranquilidade. Uma outra vez eu estava sentado em determinado lugar e cruzei minhas pernas, mostrando a sola de sapato para quem estava do meu lado. Isso é uma falta de cortesia, não, uma falta de respeito para eles muito grande, que para nós é absolutamente nada. E o cara batia no meu pé assim, e eu disse: tá maluco, quer brigar comigo? Pô? E veio, dessa vez eu acho que foi um jogador que estava comigo em algum lugar,
Aí disse assim, coach, por favor, tira o pé assim. Aí mais um aprendizado que eu tive. É George Bush que eu diga, né? É verdade, com sapato, né? Então são histórias assim. O primeiro jantar que eu fui na casa do governador foi muito interessante. Eu devia ter uns 2 meses e meio nos Emirados Árabes, e aí jogamos contra o time do Gildo, que já até faleceu, um treinador brasileiro, que era técnico de um time do Kuwait, que foi jogar contra nós lá. E quando acabou o jogo, o presidente do nosso clube nos convidou e convidou o time deles, para todos íamos para a casa do governador, que iria fazer um jantar em homenagem a gente. Eu rapidamente peguei meu carro, fui em casa, troquei de roupa, botei a melhor roupa, o melhor sapato. Logo na entrada eu já me assustei, porque ninguém entra de sapato, né? Tem que tirar o sapato. Primeiro shopping. E era uma bota que eu tinha pago muito caro, que eu não tinha dinheiro naquela época, para mim foi muito caro. Eu digo, porra, mas eram centenas, talvez milhares de sapatos ali, eram milhares, tinham mais de 700 pessoas, se você dobrar, milhares ali, né? E de chinelos, no caso, né? E tipo, aí arrumei um cantinho, deixei meu sapato lá. Quando eu olhei o Gildo estava com o mesmo agasalho que fez o jogo. Eu disse, puxa vida, esses caras, depois de muitos anos, o Gildo já devia ter uns 5 anos de mundo árabe, esses caras passam a ficar relaxados, pô, não é possível, pô. O cara veio com a mesma roupa. E aí comecei a conversar com ele. Conversa. Quando eu peguei o garfo que eu ia comer, todos se levantaram, porque o governador levantou. E eu falei, Gildo, eu não comi ainda. Ele disse, nem vai comer. Acabou, pô. Enquanto você falava aí, os outros comiam. O governador comeu, acabou, ele levanta, vai levantar todo mundo, vamos embora, você vai comer em casa. Então, foi uma surpresa muito grande. E nesse mesmo jantar, nós saímos daquela sala, um salão, como eu disse, mais de 700 pessoas acomodados no sapato. Imagina os tapetes que você tinha ali. E saímos para uma outra sala, talvez maior ainda, sentamos todos, eu sentei com ele, e ele, muito gozador, deixou eu ir aprendendo aos poucos, né? Veio com aquele café, o Turkish café, né? Já tomei muito. Aquele pó, e eu que não tomo café. E ele para mim, não, você tem que tomar, por gentileza e tal. E aí eu peguei aquele café devagarzinho, e eram 3 xícaras, um rapaz com um bule, com 3 xícaras, dava para todo mundo, o pessoal tomava, ele pegava as 3 xícaras, dava para mais 3, dava para os outros, e nós brasileiros não temos esse hábito. Eu já fiquei preocupado, todo mundo tomando a mesma xícara. E aí peguei o café e fui devagarzinho e fiz assim de novo para ele. Ofereci, ele encheu de novo. E eu olhava para o Gildo, e o Gildo nem olhava para mim, né? Com aquela cara de cínico dele. E aí eu botei de novo, ele botou a 3ª vez. Aí eu disse, Gildo, tem alguma coisa errada. Ele disse, então eu vou te ensinar. Sacode a xícara assim, isso é um sinal que você não quer mais, já está baixo. Então, foi um aprendizado assim, de coisas que foram acontecendo e que óbvio que no 2º ano já não aconteceu mais, porque a gente já sabia onde pisar. Aconteceu isso comigo em relação à coalhada. Eu não como coalhada. Tomei um copo, mas foi a mesma coisa. Voltou, mais coalhada. Tive que tomar de novo. Bom, essa foi passada pelos Emirados. Vamos falar de Catar agora. Muda alguma coisa? Ou é mais ou menos semelhante? O Catar eu já voltei, os Emirados eu fui em 82, fiquei em 82, 83 a temporada, 83, 84, 84 eu volto para o Brasil. Trabalho aqui, faço seleção brasileira, sub-20, sub-23, campeonato sul-americano. Em 89 eu vou para o Catar. E lá eu tive uma experiência bem interessante em termos de cultura futebolística, porque eu peguei o time, subindo da 2ª divisão, disputando o campeonato, terminou o primeiro turno do campeonato nacional, eu estava em último lugar. Estava bem. Último lugar. Eu acho que nós não tínhamos ganho de ninguém ou tínhamos ganho um jogo só. Agora não estou me lembrando. Aí é que eu vou entrar o que é cultura, o que é dirigente daquela época, que agora já mudou. Quem era o vice-presidente, nós tínhamos o Sheikh Saud, que era o nosso presidente, mas não aparecia. E quem comandava o clube era o Mohammed bin
Mohammed, que acabou sendo o presidente da Federação Asiática de Futebol e depois vice-presidente da FIFA, e agora foi até banido no caso dessa eleição para presidente da FIFA. Ele era candidato e foi banido. Mas um cara, um engenheiro, trabalhador, inteligentíssimo, e ele me convoca para uma reunião. Quando ele me convoca para uma reunião, pela experiência de brasileiro, eu já avisei em casa, digo, olha, pode preparar que amanhã a gente vai começar a arrumar as coisas, vou ser mandado embora. Acabou o primeiro turno em último lugar. E fomos para a reunião, para minha surpresa, ele me pergunta, o que está vendo com o nosso time? Nós estamos em último lugar. E me deu um estalo de querer saber o que ele pensava. Eu não justifiquei, não expliquei, não fiz nada. Eu perguntei para ele, você tem visto os jogos? Ele disse, tenho. Nós temos jogado mal? Ele disse, não, nós não temos jogado mal. Eu disse, então, olha, nós estamos subindo da segunda divisão para a primeira. Nós estamos num processo de ajuste. É um jogo diferente, a qualidade é diferente, então a gente vai precisar de um pouco de tempo. Se você tiver paciência, então tá bom, vamos continuar trabalhando. Simplesmente nós fomos campeões nacional. Nós só empatamos um jogo no segundo turno. Saímos ganhando todo mundo, empatamos um e fomos campeões nacionais na temporada de 89 e 90 no Catar. Então vê o que é a cultura, né, que hoje em dia já não acontece mais lá. Já está a cultura brasileira quase que mundial, né? A convidado de hoje, o professor René Simões. Não me permitiu chamá-lo assim. No primeiro bloco, ele historiou um pouquinho da vivência no mundo árabe e da sua própria vivência no mundo do futebol. A gente estava falando do Catar. Mais alguma coisa acrescentada da experiência do Catar, ou a gente pode pular de país em país? Porque foram quantos países na carreira? 7 países. 7 países. 7 países. O Catar foi um momento mágico, né? E é interessante você perceber como funcionam as coisas, né? Porque é um país que você tem o emir, que é o rei, né? E interessante que o emir, ele tomou o lugar do pai. O pai foi à Suíça e ele avisou o pai, não volte para cá, não volte, porque agora eu estou no poder, não volte. E o pai ficou na Suíça, não voltou mais. Mas agora, de uma forma assim que eu nunca tinha ouvido falar, em qualquer país do Golfo ou em qualquer outro lugar, ele abdicou em favor do filho. E agora o filho está no poder e ele está como um consultor, alguma coisa. E o Catar deu uma evoluída. Na minha época, lá em 90, foi descoberto o maior poço de gás individual do mundo. Não é que o Catar tenha a maior produção de gás do mundo, mas o poço que encontraram é o maior do mundo. Então o Catar hoje em dia, a revolução que é feita no país, com os prédios, as estradas, em termos de educação, o bairro em que tinha o clube que eu trabalhava, que é Al Rayyan. Mas você morava em Doha? Eu morava em Doha, mas o meu clube era em Al Rayyan. Pouquinha coisa. O Catar todo é muito pequenininho, né? Então, eles destruíram aquele bairro todo. Inacreditável. A última vez que eu estive no Catar, eu estava trabalhando no Irã e fui jogar a Copa da Ásia no Catar e não consegui me localizar. Em momento nenhum, em nenhum lugar que eu estava, eu disse assim, isso aqui eu conheço. Eu não conhecia. A memória que você tinha? Não, apagou toda, porque eles transformaram o país. É muito bonito, muito rico e tudo muito evoluído lá, as coisas, né? Em relação ao Irã, porque muda muito. Emirados, Catar, são muito embora culturas diferentes da nossa, mas o Irã bem mais fechado. Até porque um é sunita, o outro é xiita, se a gente pode
fazer essa divisão que fazem, né? Se você, e eu cometi esse erro em algumas vezes, assim, porque eu estou trabalhando no mundo árabe, no Irã, quem estava do lado, assim, o que você disse? Você está louco? Mas nem, nós somos persas e não tem nada a ver com isso. É o berço da civilização. É o berço da civilização e tudo no fundo ali era, segundo eles, era por ali. É bem diferente porque aí você já entra dentro da casa deles, as festas deles, a família. Eu gostei muito de trabalhar no Irã, muito. Todo mundo diz assim, você é completamente louco. Não sou não, é porque vocês não viveram lá. Mas eles são loucos. Eu nunca ouvi falar de um homem suicida iraniano, nunca. Já ouvi falar de todas as outras nacionalidades. Iraniano, nunca ouvi falar. E nenhum atentado que fosse um homem-bomba fosse um iraniano. Agora, eu tenho absoluta certeza que pelo país deles, se for preciso, que eles o serão. Porque na guerra contra o Iraque, né? E isso eu presenciei nos Emirados Árabes. E de que forma em 82 eu presenciava pela televisão, né, a guerra do Irã contra o Iraque. E eles são absolutamente tenazes mesmo em defesa do país deles. Agora, havia uma divisão bem grande agora quando eu estive lá, em termos políticos, das decisões do governo e as decisões que o povo gostaria. E eu me surpreendi, porque eu trabalhei em 2005 no Irã, e a primeira vez que eu estive no Irã foi em 1989. E em 89 você perguntava a um motorista de táxi, alguém, o que eles achavam, eles não tinham opinião, eles não te falavam. Absolutamente com medo de falarem qualquer coisa. Era o Ayatollah Khomeini. Que eu sei de histórias chegando lá, e aí vamos abrir um parênteses. Os nossos ídolos, você os tem como ídolos por alguma coisa que você acha que eles fizeram bem. Mas nem sempre os nossos ídolos sempre fizeram tudo bem. Eles também erraram, né? Então, Martin Luther King, para mim, é um ídolo, né? Ayatollah Khomeini, uma vez eu disse assim, olha, eu tenho ele como um cara de uma grande admiração. Não sei se eu poderia dizer como um ídolo, mas eu colocaria como uma grande admiração. Porque as histórias que eu ouvi no Irã, eu sempre fui fascinado pelas pessoas que estão propensas, dispostas a dar a sua vida por aquilo que acreditam. E ele foi um cara que, pelo que ele acreditava, ele deu a vida dele. Então, tem uma história que conta que um ministro, na época do governo dele, o convidou para ir um jantar, e quando chegou lá, o ministro tinha uma casa que era um absurdo de bonita e grande, né? Ele demitiu na hora o ministro, né? Fez herança da época do Shah Reza Pahlavi. Exatamente, demitiu o ministro porque ele vivia absolutamente muito simples, né? Ele não usufruía de nada que o país dava. Então, se é verdade ou não, é a história que me foi contada. E por isso eu tive uma admiração. O que ele pensava em termos de fazer ou não fazer com o mundo, isso é a história dele, né? Mas o que ele pregava e ele fez, a gente tem que ter essa admiração. Um povo absolutamente trabalhador, um povo enganjado no que faz, agora politicamente muito envolvido, né? Na minha época, em 2005, 2006, eu saí de lá em 2007. Eles já estavam com esse movimento todo que vimos agora pela internet, esse movimento. Gostei muito. Digo que voltaria. Só não voltei ao Irã. O meu contrato estava em vigor, vim de férias e não quis voltar, porque aconteceu o presidente do Comitê Olímpico foi quem me contratou, e eu fui trabalhar na Federação de Futebol. Tanto o presidente da federação como o general manager, que é o secretário-geral da federação, eram duas pessoas absolutamente sensatas e inteligentes. E aí eu pude fazer um trabalho em 2006 maravilhoso. Mas quando veio a Copa do Mundo de 2006, o time foi muito mal com um treinador da Iugoslávia.
não era mais Iugoslávia, ele era croata, se eu não me engano. Na divisão, não era o Bora, não. E o time foi muito mal. E o presidente do país, o Ahmadinejad, tirou todo mundo da federação, mandou embora da federação, o presidente e o secretário. E a FIFA não admite isso. A FIFA suspendeu o Irã e ele teve que rapidamente fazer uma eleição lá do jeito que ele quis fazer e elegeu lá um presidente e aí não dava para trabalhar com ele. Absolutamente impossível de se trabalhar com ele pela desorganização, pela falta de pensamento, de antecipar cenários, de planejamento, do que queria, né? Então não dava para trabalhar com ele. Aí eu, num dezembro, vim de férias para o Brasil e mandei uma carta agradecendo, dizendo que eu não ia voltar. Foi uma pena, porque 6 meses depois ele saiu da federação e entrou um camarada muito bom, que eu conhecia, mas aí eu já estava enganjado em outros projetos aqui no Brasil, aí não quis. Nessa época já o dinheiro já não me seduzia. Tanto que o convite para ir para o Irã não foi um convite daqueles que eu tive de mundo árabe, não. O Irã foi um desafio, Eu queria curtir aquele desafio, organizar aquele futebol, porque o jogador iraniano é muito bom. Bom, falando em desafio agora, a gente vai encerrar a questão do mundo árabe, mesmo porque o tempo é escasso. Quando o entrevistado tem muito para falar para a gente, o tempo fica curto. Vamos falar um pouquinho, voltar um pouco no tempo, para Jamaica. A Jamaica marcou tanto na sua vida que hoje as pessoas se referem a você, ou lembram, muitas vezes lembram um pouco do mundo árabe e lembram mais da Jamaica. Marcou de fato dessa forma, René? A Jamaica é uma história que começa muito interessante, né? Eu não queria ir para lá de jeito nenhum, porque quando eu fui técnico da seleção sub-20 brasileira, eu passei 20 dias treinando na Jamaica. Nós fomos fazer alguns amistosos e eu sabia que a Jamaica, assim como aquele filme do trenozinho que todo mundo faz, que é do bobsled, era Jamaica, o futebol era abaixo de 0, né? Então eu não queria ir para lá. Mas o governo brasileiro, sempre na intenção de ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, precisava dos votos do Caribe, foi ao Caribe e prometeu projetos de cooperação técnica em qualquer área. E aí o governo da Jamaica, 94, Brasil campeão mundial nos Estados Unidos, o governo da Jamaica escreve para a Academia Brasileira de Futebol aqui no Brasil, que era do João Avelange, e pedindo a indicação de um treinador. E esse treinador tinha que ser ex-jogador, tinha que ser formado, tinha que ter trabalhado na seleção brasileira, falar em inglês e ter experiência de viver no exterior, que eles não queriam ninguém sendo a primeira vez no país deles. Absolutamente inteligente o que eles pensaram, mas muito difícil de ser achado e muito caro. Isso era muito caro. Então o meu nome foi indicado porque eu era professor da Academia Brasileira de Futebol e o meu nome foi indicado. E aí quando o professor Manuel Spezin Neto, que era o homem do Dr. João Avelange, veio até mim, eu disse, olha, muito obrigado, Jamaica, nenhum interesse. Não, mãe, vai, não quero, não tenho interesse. E aí começou Brasília a ligar para mim, você tem que ir, é uma ajuda, o Brasil precisa de você e tal. Vai lá, faz um projeto de 3 meses e depois você volta. Depois, não quero. Aí tem as histórias, a história começa muito engraçado com a Jamaica, porque o presidente da Federação da Jamaica era um negro muito alto, forte, e tinha sido capitão do exército. Então, a vida toda, ele assina o nome dele como Captain Horace Burrell. Ele assina, ele tem orgulho de se chamar de capitão. Então, todo mundo chama ele de capitão. E o Spezin Neto, né, tinha que ir para a Coreia do Sul, fazer alguma coisa para o Dr. Avelange, e me pede a gentileza de pegá-lo no aeroporto, porque ele ia entrevistar outros treinadores, porque eu tinha recusado todos os pedidos do governo dele, do Dr. Avelange, todo mundo. Eu disse, não vou.
Fui de tênis, de calça jeans, uma camisetinha, fui pegar. Quando chego lá, ele disse para mim, o Espezinho, olha, é fácil, ele é muito grande, vai vir de terno, você não tem erro, e virão em dois e tal. Quando eu vejo os dois de terno, com as malas assim, eu disse, só pode ser lá. Eu fui lá, Capitão Burrell, sim, sou eu mesmo. Eu digo, eu vim aqui e tal, e saiu andando e deixou as malas. Eu tive que carregar as malas dele, peguei as malas dele, carreguei, coloquei no meu carro, fui dirigindo. E ele passava sentado, aquele homem daquele tamanho sentado do meu lado e perguntava, o que é isso aqui? Eu digo, isso aqui é uma área da Marinha, aqui é uma fábrica, ali é uma escola da aeronáutica, aqui nós estamos saindo, a Ilha do Governador, do Rio e tal. De repente ele perguntou, você conhece o professor Simões? Eu disse para ele, conheço sim. E aí, ele está muito longe daqui? Eu disse, não está muito longe não. Aonde é que ele está? Do seu lado. Olha, ele tomou um susto, ele ficou branco naquela hora do susto, porque ele nunca imaginava que o professor Simões, treinador de futebol, ele imaginava um cara grande, forte, um cara... Ele estava ali, eu de tênis, de calça. Sentei no hotel, perguntei para ele o que ele queria de um treinador, ele me falou, eu escrevi num guardanapo 10 pontos que ele devia fazer do projeto dele. Ele entrevistou os treinadores, à noite eu fiquei de passar para pegá-lo e levar no plataforma para ver um show, para jantar e ver o show de mulatas do Sargentelli e tal. E lá fomos nós, né? E quando eu cheguei eu estava curioso, qual o treinador que ele tinha escolhido. Ele falou, é você. Você é meu treinador. Eu disse, não, mas eu não estou na lista, eu não quero ir. Ele disse, não, você vai. Eu vou a Brasília, vou pegar um avião amanhã e você vai. E lá foi ele falar na época o presidente era o Itamar, mas ele não conseguiu falar com o Itamar Franco. Falou com o pessoal do Itamaraty, e o pessoal do Itamaraty me pagava um salário simbólico para 3 meses eu ir lá fazer um projeto, né? E ele voltou, é a primeira vez que o Brasil pagou um treinador para fazer um projeto em algum lugar. E eu fui à Jamaica, mas disse para ele, olha, não vou ficar aqui 3 meses, vou fazer um projeto rapidinho, vou me embora, quero ficar aqui. E aí ele juntou banqueiros, fez uma fundação para ajudar o futebol e conseguiram me oferecer um contrato durante 4 anos. Aí começou a história com a Jamaica de 4 anos lá. E eu acho que nós vamos ter pelo menos uns 10 programas para a gente contar as histórias lá, que são muitas as histórias. Então, na chegada ele se assustou, porque ele não tinha experiência de profissional, né? Eu disse, olha, eu vou para o Brasil, vou pegar minha família, vou trazer ele e você manda as passagens. Eu tenho que pagar as passagens da família? Eu, claro, tem que passar. E você tem que escolher uma casa, eu quero morar numa... mas eu que pago também? E tem que mobiliar a casa, mas eu que pago? Claro que você que paga. E falei das férias, e falei de tudo, e ele ia se assustando, porque ele não tinha absolutamente nenhuma experiência de trabalhar com treinadores profissionais, todos amadores na Jamaica, né? Convidado, o professor René Simões, a gente deixou um gancho no final do segundo bloco, da vivência dele na Jamaica. E aqui, antes de a gente começar o terceiro bloco, ele contou uma história muito interessante do dia que ele teve que tirar ninguém mais, ninguém menos que Jim Cliff do banco de reservas da Jamaica. Como é que foi essa história, René? Guilherme, quando nós chegamos lá era uma bagunça completa, né? Ficava o time, às vezes os jogadores em pé, porque era tanto dirigente, era tanto cara influente, todo mundo sentava no banco de reservas e não tinha lugar. Eu fui cortando, então a seleção, eu consegui organizar a seleção, o banco, somente comissão técnica e jogadores, como isso é feito, né? Um dia nós íamos jogar, se eu não me engano, era contra Costa Rica, e era um amistoso, não era jogo oficial. E quando nós chegamos para treinar, na véspera eu vejo o Jimmy Cliff na arquibancada. Eu vou, Jimmy, tudo bem e tal? Aí ele desceu, vem cá, pô, entra aqui no campo, vamos falar com os jogadores, brincar aqui um pouquinho e tal. Dei meu treino, no dia seguinte o time aqueceu, foi para o vestiário, dei as últimas instruções que tinha que dar. Quando eu saio no corredor assim, Jimmy Cliff do meu lado, entra dentro do campo. Os times perfilam, ele fica perfilado do meu lado, cantamos um hino nacional dos 12 países e ele ali também. Eu disse, eu não posso abrir exceção. Se eu abrir exceção, depois como é que vai ser a história, né? E aí eu chamei o Alfredo Montesso,
que era o nosso preparador físico, que trabalhou comigo aqui no Atlético Goianiense, em 2010, quando nós conseguimos manter o time na primeira divisão. Ele disse: Alfredo, pega todos os jogadores, vai aquecer lá atrás do jogo, isso com 5 minutos do primeiro tempo, aquece todo mundo e pega o Jimmy Cliff e leva junto com você. E o interessante é que não só foi, mas ficou aquecendo com os jogadores os 45 minutos do primeiro tempo. Em algum momento passou pela cabeça dele que ele poderia até entrar no jogo? Não sei. Ele ficou aquecendo, acabou o primeiro tempo, eu entrei logo no vestiário, e quando nós voltamos, óbvio que ele não queria aquecer mais, né? Ele já estava na arquibancada ali, mas foi um momento mágico, né? Você vê um ídolo teu, né? Um cara que as músicas dele, né? As músicas dele, as letras dele são fascinantes, né? Representa todo um país, né? Representa mesmo. Bom, falar em momento mágico, a gente pode pegar seu livro aqui. Esse foi um momento mágico também, não foi? Esse foi com as mulheres, né? Eu já tinha ido ao Mundial Sub-17 com Trinidad e Tobago, eu fui ao Mundial Sub-20 com a seleção brasileira e eu fui ao Mundial primeiro profissionais com a Jamaica. Me faltava uma Olimpíada e eu queria ir a uma Olimpíada. E aí, com essas duas coisas, Olimpíada e mulheres. Né? E aí eu estava disposto a aceitar qualquer coisa, fosse os homens, as mulheres, eu queria ser, porque para mim não conta muito, mas naquela época tinha um sabor assim de ser o único treinador do mundo a trabalhar em todas as competições. Brasileiro seria só eu, ninguém nunca teve isso. E eu disse para as jogadoras, né? Olha, eu estou aqui porque eu quero ir para a Olimpíada e tal. E aí entra uma outra história que eu gosto de contar, as histórias, porque isso vai marcando a vida da gente, né? Pode folhear, né? E aí, 3 meses depois que eu comecei o trabalho, foram 6 meses esse trabalho, nós conseguimos a primeira vez que a seleção subiu ao pódio para ganhar uma medalha olímpica, foi conosco em 6 meses. E 3 meses depois, 2 meses e pouco, quase 3, eu disse para os meninos: não sei em que vocês acreditam, mas acendam fogueira, batam tambor, façam qualquer coisa, porque eu vou à CBF. Se a CBF não melhorar as condições de trabalho que tem dado para vocês, eu vou me demitir. E de fato era precário, né? Não é que fosse precário, mas tinham mais coisas que tinham prometido e não estavam cumprindo. E aí depois eu descobri que por uma série de interesses, que não era bem a CBF, de interesses individuais de algumas pessoas, isso não estava acontecendo. E eu no carro dirigindo de Teresópolis, quem não conhece, a Granja Comari fica em Teresópolis, até a sede da CBF, que é na Barra, dá mais ou menos uns 150 quilômetros. E eu descendo a serra, que são quase 1.000 metros de altitude, eu disse: mas peraí, se eu queria pegar a seleção para ser o único treinador do mundo, aí para uma Olimpíada, eu agora vou me demitir, por quê? O que aconteceu? E aí eu descobri que eu tinha me apaixonado por elas, pelo trabalho, por tudo. E eu vou à CBF, a CBF disse que não, que se não estava acontecendo era erro de alguém, que eu podia cobrar, que tudo que tinham combinado comigo estava valendo. Eu volto e digo para elas. E eu conto essa história, esse conflito que foi na minha cabeça entre o querer ir para a Olimpíada e de repente estar disposto a não ir à Olimpíada por elas. E aí eu digo: olha, eu me apaixonei por vocês, pelo trabalho e tal. E à noite, jogador de futebol tem o café da manhã, tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem a janta e tem a refeição das 10 horas antes de dormir. Então, às 10 horas, uma jogadora, Daniela Alves, todo mundo acaba, todo mundo indo embora e ela me olhando. E eu estou vendo, que eu sempre estava na minha mesa, mas estava com a minha visão periférica funcionando bem, olhando todas elas, né? E eu vendo que a Daniela Alves não saía. Eu disse: bom, ela de repente quer falar comigo, né? Esperei todo mundo sair, ela veio e disse assim: eu queria te dizer uma coisa. Eu digo: pode falar, Daniela, o que é? Eu tinha tanta raiva de você, eu te odiava tanto, eu tinha vontade de quebrar o teu nariz, os teus dentes todos, nesses termos. Eu queria quebrar você todo, porque você estava me usando para atingir um objetivo só teu, que era ir à Olimpíada. Você não estava nem um pouco interessado comigo. Mas depois de hoje, eu quero dizer que eu também estou apaixonado por você. Aí me abraçou, nos beijamos e foi uma jogadora fascinante durante toda a Olimpíada. Então, são histórias que eu narro
no livro aqui, que serve muito para que cada um entenda que as coisas que você faz afetam diretamente no coletivo. Então, o seu objetivo individual não pode ser acima do objetivo coletivo. Agora, o objetivo coletivo tem que, quando alcançado, dar prazer nos objetivos individuais. Então, quem lidera tem que ter muita noção disso, de que ele tem que traçar um objetivo coletivo, que é o objetivo comum, que todos vão atingir, mas ao atingir, você vai satisfazer o objetivo de cada um. Porque um jogador quer comprar um carro, o outro quer ser convocado para a seleção, o outro quer casar, o outro quer ficar um pouquinho mais rico, o outro quer entrar para a história como sendo o maior artilheiro. E ele só vai conseguir fazer isso se o objetivo comum, o coletivo, contemplar todos eles. Eu vou resumir essa história aqui, como diria um amigo meu. Você é um monstro, porque lidar com a mulher é muito agradável. Lidar com mulher é muito bom. Lidar com uma é complicado. Lidar com 18, puxa vida. 18 não, passaram quase 60 mulheres. Eu falo assim, na etapa final, né? Mas, na etapa final eram 16. Naquela época eram 5 jogadores ainda que você podia levar. Bom, esse outro livro, como eu falei, é uma verdadeira odisseia, que foi com Coxa Branca, com Coritiba. O Coritiba, campeão brasileiro, né? Em 2005, ele cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2006, ele tem um primeiro turno muito bom, mas no segundo turno, desastrosamente, vai mal e não sobe. Naquela época, o que você ganhava de direitos de televisão, quando você caía o primeiro ano, você reduzia em 50% o que você tinha. E se no segundo ano você não subisse, reduzia mais 25%. E no terceiro ano, se você não subisse, você não ganhava mais nada. Então, havia o desespero de ver um time campeão brasileiro na segunda divisão, havia o desespero de já ser o segundo ano de segunda divisão, e eu chego lá, e o primeiro jogo que nós fizemos foi contra o Remo, em Belém do Pará. Se nós tivéssemos perdido aquele jogo, nós estaríamos na zona de rebaixamento da segunda divisão. Então, foi o que eu falei, o primeiro mês, quando você chega num clube, você tem que dar muita sorte. Primeiro, você tem que estar as coisas te iluminando, Deus tem que estar te ajudando muito, de uma forma que a gente não sabe o que merece, mas tem que estar te ajudando. E ali nós ganhamos aquele jogo que não merecíamos ganhar. E isso acontece muito. Nós ganhamos de 2-1 aquele jogo, não merecíamos ganhar. O outro jogo foi contra o Brasiliense. Curitiba nunca tinha ganho do Brasiliense. Primeiro tempo eles fazem 2-0 no Couto Pereira. A torcida massacrando o time tremendo, e eu chego no vestiário tendo uma atitude totalmente diferente de que eles tinham vindo. Daí a importância de, quando você chegar no seu local de trabalho, no seu clube, em qualquer setor da vida que você vai trabalhar, que você faça um levantamento do que estava acontecendo, para você saber onde é que você está se inserindo. E eu sabia que os treinadores estavam sempre colocando a culpa em cima dos jogadores, botando mais pressão no vestiário, e eles voltavam sempre pior no segundo tempo. E aí eles tiveram uma bela surpresa, que eu entrei no vestiário e fiquei absolutamente calmo, olhando para ele, e disse: acabou o nervosismo? Já viram que assim não dá para jogar? Vamos tentar jogar diferente? Mas o Renê, até abrindo parênteses, o Renê, essa calma que vocês estão vendo aqui, ela no vestiário da mesma forma, ou tem aquele momento de estresse também? Não, tem momento de estresse. No livro das meninas, no jogo contra a Suécia, no intervalo, eu cheguei chutando, quebrando tudo, dando Eu não consigo ver essa imagem. Não, porque ali você tem que saber o que elas estão precisando. E nem sempre aquilo é exatamente o que você está sentindo, mas é o que elas estão precisando, o que eles estão precisando. Nesse próprio Curitiba, teve momentos de eu chutar tudo também, porque era necessário. Você tem que entender, você tem que fazer a leitura do ambiente, tem que fazer a leitura das pessoas, o que elas estão precisando nesse momento. E naquele momento eles precisavam de afago, eles não precisavam
não precisavam de bronca, não. E aí vencemos pela primeira vez o Brasiliense, demos uma virada em cima deles no segundo tempo, demos um segundo tempo espetacular. Eu escrevi uma carta, como você vê, esses livros não foram escritos por escritores em que eu fui contando histórias, não. Eu mesmo escrevi. Não foi o ghostwriter? Não. Eu gosto de escrever e eu vou fazendo os livros. E aí a gente foi colocando para eles as coisas como tinham que ser feitas. E, calma, eu escrevi uma carta para a torcida e eu me lembro bem que o dia que essa carta foi publicada no jornal, um grande amigo meu, Sérgio Prosdóximo, que foi dono daquela marca Prosdóximo, de freezers, de geladeiras, ele me chamou e teve um almoço comigo. Sou muito preocupado, você escreveu uma carta muito dura para a torcida, porque a torcida sempre acha que ela ganha os títulos, mas quando cai ela nunca é responsável. De maneira nenhuma. Então eu dizia para ela, se uma torcida vai ao campo e aos 5 minutos do primeiro tempo já está vaiando os jogadores, o que você quer com isso? Então foi estabelecido um código ali entre a torcida, o time, chamei a direção do clube, chamei a oposição do clube, que era a Ana Eleitoral, fizemos um acordo de que ninguém falaria de política e aí navegamos em céu de brigadeiros. Culminou com a campanha vitoriosa. Bom, o tempo é curto, mas é claro, dá tempo para a gente falar um pouquinho, talvez o maior problema que existe na sociedade hoje, é o quê? O mundo das drogas. A vivência no futebol, acho que é muito semelhante ao que se passa lá com o que a gente vê na sociedade aqui fora. Mais ou menos por aí, essa vivência que você teve lá de ver jogadores, de repente, que eram promessas, poderiam seguir adiante e acabaram se perdendo. E quando a gente fala drogas, não só as ilícitas, mas as lícitas também. O álcool, a noite, essa coisa toda. O que você pode falar da vivência que você tem em relação a isso e que vai ser transmitida, é claro, quando vocês verem o programa, já aconteceu uma palestra no salão da Igreja São Francisco, em parceria, e as mulheres de novo na vida do Renê, né? Rotary Clube Anápolis Jundiaí, que é um clube composto exclusivamente por mulheres, em parceria com o Colégio São Francisco, para falar exatamente sobre esse mundo das drogas. O que você tem a falar e o que você pode transmitir para essa geração pela vivência que você teve? Interessante que eu conheci a doutora Fernanda e depois a psicóloga Edina, e no Rio de Janeiro, e aí conversando sobre isso eu falei das minhas experiências, né? E eu acho que elas estão me dando uma oportunidade de reparar os meus erros. Então a palestra é muito mais para que eu possa reparar todo o preconceito que eu tinha, todos os erros, todas as coisas que eu não fiz, eu possa reparar agora nessa palestra, mostrando a pais, a professores, a terapeutas, a médicos, porque eu não tenho nenhuma pretensão de me apresentar aqui como alguém que conheça exatamente o que são os psicoativos, né, as drogas, né, como é que é a abstinência, como é que alguém vai ficar quando ele fica com dependência mesmo. Então, eu não vou saber lidar com isso, mas eu sei como eu lidei quando precisaram de mim e eu não estive presente. Então, é exatamente essa minha contribuição que eu quero dar a todo mundo, que o maior problema que nós temos agora com as drogas é que nós não estamos sabendo lidar com elas. O Paulo Coelho, eu vi uma entrevista dele e isso me marcou muito, porque ele dizia, o grande erro que se faz no combate das drogas é dizer que a droga é uma droga. A droga não é uma droga, a droga é um barato, dizia Paulo Coelho. A droga faz você ter viagens maravilhosas. Isso com conhecimento de causa, né? Ele diz, eu experimentei todas, das mais leves, mais pesadas. Então eu curti muito com isso. Só tem um problema, né? A droga faz com que você deixe de ser dono de si mesmo. Você deixa de ser o motorista do ônibus da tua vida. Você passa a ser passageiro, né? E eu faço uma comparação com um jogador que começa a dizer assim, meu treinador está me perseguindo, meu time não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Ele não treina, ele falta, ele não se esforça, ele não faz nada. E todo mundo é culpado. Quem entra nas drogas começa exatamente a ver o mundo contra ele, né? Meu pai já sabe, não gosta de mim, o outro não gosta, ele vai se isolando, ele vai ficando à margem, se torna marginalizado, a sociedade marginaliza ele também. Então esse preconceito, essa forma de lidar com as pessoas que estão, nem todos estão ali porque querem.
Alguns estão ali por causa da pressão do grupo da onde eles estão inseridos, por pressão da sociedade, pelo que se vê, né? Olha o que a gente vê na televisão, né? Quantas coisas a televisão passa que para mim não é o correto, para mim não é aquilo que eu gostaria de ver as pessoas vivendo. Quantas coisas nós fazemos e passamos mau exemplos para os jovens. Então, eu acho que essa palestra foi uma dádiva que eu recebi, de poder passar para os outros para não errarem como eu errei. E eu dou exemplos de jogadores, eu dou exemplo de um colega meu que me procurou, mas como ele estava nas drogas, eu vou dar o meu exemplo, que andei muito próximo de entrar nelas, andei sempre muito ali no fio da navalha, como a gente pode dizer, e tive que arrumar desculpas, né? E tive que brigar algumas vezes, e consegui. Agora, tenho muitos amigos que entraram e não voltaram. É um caminho que a volta é muito difícil. Então, a ideia é essa, e que a gente bata, que a gente cobre dos governos políticas públicas, né? Aumenta o número de usuários, reduz-se o número de leitos nos hospitais, né? Aumenta os usuários, né? E a gente cria algumas barreiras para que você possa pegar as pessoas e internarem compulsoriamente. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Agora, nem tudo está perdido, né? O que os seus filhos deveriam saber de drogas, é um livro que eu estou lendo agora. Ele fala o seguinte: 1/3 dos jovens de 12 a 16 anos estão envolvidos em drogas. Isso é alarmante, mas 2/3 não estão envolvidos. Então, o que eu quero passar para o pessoal hoje também é o seguinte: você tem uma casa em que teus filhos não estão envolvidos em drogas, então eu não preciso falar sobre droga com eles. Não, você tem que elogiá-los, você tem que fortalecer todo dia, porque isso é um combate diário. Então você não se preocupa, vai se preocupar quando ele entrar? Então elogie ele agora. Eu tive jogadores em que eles contaram para mim: pô, professor, eu errei muitas vezes, fiz muita coisa certa, porque quando eu fazia a coisa errada, porque quando eu fazia a coisa certa, ninguém me elogiava, mas quando eu fazia errado, todo mundo me dava atenção. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa forma de lidar. Então a ideia da palestra não é mostrar conhecimento científico, mostrar conhecimento psicológico, mas mostrar uma vivência de alguém que errou muito e quer dar essa contribuição para que os outros não errem. Bom, para a gente encerrar, como é o dia a dia do Renê hoje? Eu sei que você é dono de restaurantes no Rio de Janeiro. Tem esse lado culinário. Tem também a questão das palestras. Tem também, talvez, aparecendo a oportunidade de uma via política. Fala um pouquinho disso aí para a gente encerrar. Eu dei uma parada. Depois que eu saí do Atlético Goianiense, o Adson Batista, que é muito meu amigo, foi ao Rio quando eu saí do Vasco e fez a minha cabeça para que eu voltasse aqui. Depois do 6º jogo, eu pedi desculpas e disse: estou indo embora porque eu não posso ajudar vocês. Eu estava precisando de ajuda, eu estava muito cansado. Eu me desgastei muito no Vasco da Gama e eu não tinha forças. E que é aquela história de você saber o que o jogador precisa, o grupo precisa. Então, o que o grupo precisava eu não tinha para dar, porque eu estava realmente com as minhas baterias muito baixas. Então, pedi. E resolvi pensar em futebol só depois de janeiro, né? Nesse intervalo, eu cuido, a gente tem não sei se eu posso chamar de uma rede, 7 restaurantes se formam, chamar. Pode. São 7 restaurantes que são grandes, não são pequenos, muita gente passando. Eu acho que nos 7 deve passar umas 30 mil pessoas por semana neles, então eu não sei quantas repetem, eu vou fazer esse levantamento. Então eu de repente descobri que a gente tinha construído alguma coisa grande, aí me envolvi mais, o meu irmão cuidava de tudo, estou me envolvendo mais. Tem as palestras que eu dou, tem, como você falou, esse lado agora do... eu fui convidado, né? Não sei se eu vou, ainda ri muito, porque ontem eu fui numa agência que faz marketing político e marketing digital. E conversando com o dono, ele me perguntou, disse: olha, quanto é que você está disposto a investir? Eu disse: não sei, não tenho a mínima ideia. Ele disse: olha, normalmente um deputado federal, que é o convite que você tem, eles investem de 3 a 5 milhões de reais. Eu disse: bom, tem alguma coisa errada por aí, que um deputado ganha 26 mil reais, né?
Se você multiplicar isso por um ano, né, nós vamos chegar a 300 mil, né? 310 mil. Se você multiplicar isso por 4, você vai chegar a 1 milhão 200, 1 milhão e 300. Se ele gastou 3 milhões ou gastou 5 milhões, estão faltando 4 milhões aí nessa história. Aonde é que vem esse dinheiro? Eu não posso gastar do meu dinheiro para entrar lá e depois querer tirar dinheiro. Então, eu estou entrando de forma errada, né? E isso vem batendo muito. Eu vi o Arnaldo Jabbour, não sei se é a autoria dele, ele disse uma coisa fantástica: se as pessoas de bem tivessem a coragem e a ousadia dos canalhas, esse mundo seria um mundo muito melhor. Então isso tem mexido muito comigo. Renê, eu agradeço muito por ter dedicado esse tempo para a gente, aqui na cidade de Anápolis, em especial para o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Um prazer muito grande estar aqui falando, né? Obrigado ao pessoal do Rotary, às mulheres do Rotary, as meninas do Rotary, né? As mulheres vêm conquistando todos os espaços. Quando você pega presidente, né? Os três, né? Institucional, a Casa Civil, Presidência da República, são todas mulheres, né? Por isso que eu digo sempre que o futebol feminino vai ser muito forte nesse país um dia, porque elas são insistentes, persistentes e, acima de tudo, são resilientes, né? Eu acho que a resiliência é uma capacidade que a gente vê isso na física, mas quando você traz isso para o lado psicológico, as pessoas resilientes, elas se deformam, mas depois voltam à forma delas, e as mulheres são assim, eu não tenho dúvida. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Conversamos com o técnico e professor Renê Simões. E eu insisto, para quem não pôde acompanhar a entrevista desde o início, tem as reprises durante a semana. Tenho certeza que vocês pegaram o finalzinho, vão pegar o começo e vão adorar. São histórias saborosas, histórias deliciosas de quem vivenciou e muito o mundo, né? Correu o mundo e se tornou, é claro, um profissional de sucesso que transmite esse conhecimento não só para as velhas gerações, como eu, mas também para as novas gerações que estão chegando agora. Mais uma vez, a gente agradece a direção do Itamaraty Hotel e também a Plumatex Colchões, a pessoa do Moacir Lázaro de Melo e também da Elizabeth Melo, que foram, né, patrocinadores da vinda do técnico Renê Simões na cidade de Anápolis.